Dê uma olhadinha na sua Bíblia, por favor. Encontre aí o Salmo 23. Na maioria das versões presentes aqui e também na internet, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu amo este salmo, pessoalmente. Ele fala muito forte ao meu coração. Vou dar aqui apenas 3 ideias, e se você quiser anotar aí na sua Bíblia, pode anotar. Primeiro, o meu pastor é o meu provedor. Meu provedor. Ele provê tudo o que eu preciso. Eu posso ficar tranquilo, posso dormir em paz. O meu pastor é o meu guia. Jamais me faltará orientação, ainda que o GPS deixe de funcionar, porque o meu pastor é o meu guia. E finalmente, o meu pastor é aquele que me guarda. Provê, guia e guarda. Tem alguma coisa a ver com pai e mãe cuidando de filho, de criança? Veja que as coisas da Bíblia, da palavra, elas são simples. Fazer o simples não é fácil. É mais difícil fazer o simples. Deus faz o simples. E eu quero ilustrar o simples. Eu vou pedir que o James e a Marisa tragam o Ian aqui, e que o Diego e a Kate tragam a Elissa, por favor. Vou pedir que os meus colegas pastores venham aqui para me ajudar. E eu vou pedir que os avós também venham aqui, bisavós, os familiares que estão aqui. Venham aqui à frente. A família, ela representa a multidão que Deus tem como pastor, a multidão de anjos e seres celestiais que Deus tem para poderem cuidar de nós, ovelhas do seu rebanho. Nós temos aqui um cordeirinho e uma ovelhinha. São preciosidades. Como é que nós cuidamos das crianças? Muito parecido, muito próximo do jeito como Deus cuida de nós. Os bebês, eles têm necessidades. Se os pais não cuidarem deles, eles terão dificuldades, talvez até morrerão. Se Deus não cuidar de nós, nós teremos dificuldades e talvez morreremos. Talvez tenha algum amigo especial que queira vir aqui à frente também, pode vir. Dalton está dizendo que virá a igreja inteira, né? Eles representam nós. E vocês representam Deus para eles. Tá certo? E Deus diz assim:
na palavra: eu sou o bom pastor. E aí Davi diz assim: o meu pastor não me deixa faltar nada. Vocês façam o favor diante de Deus e de nós aqui, e não deixem faltar nada. Está claro? Outro favor: guiem essas crianças no caminho do Senhor. Está certo? E outra coisa: façam tudo para protegê-las. Vocês estarão fazendo o papel que devem fazer. Nós vamos aqui colocar os pezinhos deles aqui no certificado. Vai ter uma música. Nelson, obrigado. Obrigado, filha. E logo depois nós vamos orar. Tá certo? Os que pudermos, nós vamos tentar ajoelhar aqui à frente. Os que não puderem, podem ficar em pé. Senhor, dá uma olhada para essas duas crianças aqui. Elas nos representam, porque os pais cuidam delas com todo carinho, com todo amor, da mesma maneira como o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Abençoa essa menina e esse menino. Que eles sejam alegria para os pais, bênção para a igreja e louvor e adoração para o teu santo nome. Abençoa os seus pais, os avós, bisavós, a família, os amigos, todos nós. E com essas duas crianças, todas as crianças da igreja, em nome de Jesus. Amém.
O meu pastor é o meu provedor, o meu pastor é o meu guia, e o meu pastor é o meu protetor. Às vezes nós passamos por aflições. Às vezes o inimigo fecha as portas. Às vezes o inimigo diz que é o fim. Mas não é o fim. É o começo. Porque o Senhor é o nosso pastor. Mesmo que tenhamos que passar pelo vale, onde a morte está bem perto, o Senhor não nos abandona jamais. Um dia desse eu disse para uma mãe e um pai: um filho fez uma coisa que eles não gostaram. Eles se aborreceram. E eu disse: não adianta se aborrecer, porque ele sempre será filho de vocês. Não existe ex-filho. Não existe. Não existe ex-pai, ex-mãe. Não existe. Mesmo que estejamos enfrentando lutas e provações, pode ser até que em algum momento pensemos que Deus está aborrecido conosco e não nos quer mais. Jamais deixaremos de ser filhos de Deus. E Deus jamais deixará de ser o nosso pastor.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me guia e água me dará. Ainda que eu ande no vale da aflição, jamais eu sentirei temor, pois tenho proteção, pois tenho proteção. Tua vara e teu cajado consolam-me em perigos. Preparas uma mesa perante meus inimigos. E unges minha cabeça com óleo do poder, coroas-me e o cálice meu transborda de prazer. Por certo a misericórdia e a bondade do Senhor seguir-me-ão nos dias meus, seguir-me-ão nos dias meus, e sempre irei morar na casa de Deus, e a Ele eternamente então darei o meu louvor. Amém. É o bom pastor, é o grande pastor, é o supremo pastor, mas é o meu pastor. Tem uma coisa que eu desejo compartilhar com você agora. É importante. Em João, no capítulo 10, o Senhor Jesus disse assim, versos 7 e 9: Eu sou a porta das ovelhas. Para os que vivemos aqui no Ocidente, não significa muita coisa o eu sou a porta das ovelhas. Nós precisamos entender o funcionamento, como é que se pastoreia, ou como é que se pastoreava, para entender um pouquinho o que significa o eu sou a porta das ovelhas, ok? Normalmente, diversos pastores se juntavam e usavam o mesmo aprisco. Um exemplo, 4 ou 5 pastores levavam os seus rebanhos para o mesmo aprisco. O pastor conhece as ovelhas plenamente. Inclusive, as ovelhas têm nomes. Mas não é apenas o pastor que conhece as ovelhas também conhecem o pastor. E então, se o pastor não estivesse na porta de entrada do aprisco, as suas ovelhas não entrariam. Eu disse 4 ou 5 pastores, lembram? Se as ovelhas do pastor número 1 chegassem próximo do aprisco, mas o pastor número 1 não estivesse ali na porta, elas não entrariam.
Uma outra coisa. De manhã, na hora de sair para comer, para se alimentar, para beber, o pastor chamava as suas ovelhas. Agora é o pastor número 3, ok? Só as ovelhas do pastor número 3 saíam do aprisco ao seu chamado. As ovelhas do pastor 1, 2, 4 e 5 não saíam. Ser a porta das ovelhas significa ser a referência. O Senhor Jesus é a nossa referência. Por Ele, nós podemos entrar e sair. Ser a porta do aprisco simboliza segurança. Nós temos segurança, porque nós temos Jesus. Quando nós pregamos, por exemplo, sobre o juízo, no ano que vem, se quiser anotar aí na sua agenda, de 13 a 20 de outubro, eu farei aqui uma semana especial sobre os acontecimentos finais. Na primeira metade da semana, estarão aqui comigo os componentes dos Arautos do Rei 7.5, aquela formação do pastor Conrad Vander. E de quarta até sábado, no encerramento da semana, metade da semana, o Arautos do Rei atual. Um dos temas será o juízo. No meu coração, eu sinto uma tranquilidade enorme, porque Jesus é o meu amigo no tribunal, amém? Porque para mim Ele é a porta das ovelhas. Entenderam o que significa ser a porta das ovelhas? É aquele guardião. As ovelhas sentem segurança de acompanhar o pastor, de entrar para o aprisco, para o repouso. Elas também sentem segurança de sair do aprisco para se alimentarem. Há símbolos no Salmo 23, que nós não temos assim facilidade para entender. Por exemplo, quando o salmista diz assim: o teu cajado, a tua vara, o teu cajado me consolam. Ovelha não bebe água em água corrente, águas borbulhantes, ela tem medo. O que é que o pastor faz com o seu cajado? Ele, com o seu cajado, ele faz um risco, um rego, para que a água saia do rio mansa, ou do local mansa, para que a ovelha possa beber. O cajado serve também para proteger a ovelha. Davi foi realmente muito inspirado quando escreveu o Salmo 23. E eu gosto de pensar assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso.
antes da última música, eu quero trazer até você a ilustração que Jesus trouxe, está em Lucas capítulo 15. Ele contou uma parábola muito especial. E é conhecida como a parábola da ovelha perdida. Nessa parábola, o Senhor Jesus diz que eram 100 ovelhas. Quando o pastor as contou, eram só 99, faltava uma. E o pastor saiu atrás dessa uma, até encontrar. O Senhor é o meu pastor. E mesmo que eu me perca, eu estou interpretando Davi. O Senhor é o meu pastor. E mesmo que eu me perca, Ele vai atrás de mim até me encontrar. Essa é a parábola da ovelha perdida. Ele me busca. Ele me resgata. Ele me traz de volta para o aprisco. Claro que essa parábola, ela pode representar o planeta Terra, que se perdeu. Mas muito mais do que isto, representa a você, a mim, porque nós nascemos em iniquidade. E o Senhor Jesus veio aqui, no abismo, estendeu o seu cajado e nos resgatou. Essa última música fala desse assunto. E depois da música eu quero fazer uma breve conclusão e um chamado para você. Apenas para preparar o seu coração, a sua mente para o chamado que eu vou fazer. Amados, é maravilhoso entender que nós temos um Salvador. Maravilhoso. A natureza humana não aceita muito ter um Senhor. A natureza humana não aceita muito ter um Senhor. Ela quer só um Salvador. Em algumas situações, nós queremos ser o pastor de nós mesmos. Nós queremos ser o pastor de nós mesmos. Em algumas situações, nós não aceitamos o senhorio do pastor na nossa vida. É bom ter um Salvador, mas é necessário ter também um Senhor. Quem é esse Senhor? Esse Senhor é o pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu. Nos
pastor foi atrás, achou, mas ele se machucou. Se machucou porque buscava a ovelha que estava numa situação muito delicada. Esse pastor é o Senhor Jesus, que veio aqui, no abismo do pecado do mundo, para resgatar a você e a mim. Ele não apenas se machucou, ele foi ferido, ele foi traspassado, ele foi moído, ele teve que dar a sua vida. Como termina a história da ovelha, da parábola da ovelha perdida? A história termina com o pastor fazendo uma festa com seus amigos. Os outros pastores, lembram? Que eu mencionei 4 ou 5? Uma festa. Custou caro para o pastor me salvar. Custou caro para o pastor salvar você. Você. Mas quando finalmente nós chegarmos ao redil, Ele fará uma festa. Você está longe? Primeira pergunta. Está longe do redil? Segunda pergunta. Você tem apenas um Salvador, não tem um Senhor? Eu quero orar com aqueles que estão longe do redil. Pode ser uma pessoa só ou 2, não faz diferença. E eu quero orar também com aqueles que entenderam que não basta apenas ter um Salvador, é preciso ter um Senhor, um pastor que guie, um pastor que tome as decisões. Amados, nós não somos bons em tomada de decisão, nós somos ruins. Há alguém que está longe, quer vir aqui à frente? Há alguém que quer dizer: Senhor, eu não quero só um Salvador, eu quero um Senhor para a minha vida. Se tiver alguém, vem aqui. Eu não vou me demorar chamando, só agora. Pode vir aqui perto de mim, venham aqui. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que eu preciso, tudo. Mas é também o Senhor da minha vida. Hoje à tarde, quando você chegar em casa, depois da escola sabatina, depois do almoço, leia o Salmo 23, tendo essas músicas todas na mente e no coração, tendo as palavras do sermão na mente e no coração. Ele guia, Ele cuida, Ele protege, mas Ele é também o Senhor da nossa vida. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor Jesus veio aqui, no precipício da vida, do universo, nos encontrou caindo no abismo, sangrou, sofreu, morreu, mas nos resgatou. Obrigado por ser o nosso protetor, nosso guia, o nosso cuidador, o nosso provedor. Mas obrigado também por ser o nosso pastor individual. Muito obrigado pelo plano de salvação. Senhor Deus, dá uma olhada aqui. E não só aqui, em tantos outros lugares, as pessoas estão nos acompanhando agora e tomando decisões.
Nós queremos sim um pastor, mas queremos também um Senhor para a nossa vida. Pai do céu, abraça-nos carinhosamente. Faze-nos entender que nós somos tuas crianças, teus meninos, tuas meninas, e que o Senhor cuida de nós com todo carinho. Quando tudo aqui terminar e o Senhor realizar aquela grande festa, que nós estejamos lá. Obrigado pelos nossos corais, os nossos músicos, os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos convidados. Obrigado porque temos o privilégio de te adorar e te louvar. E nós oramos em Jesus, amém.